parte individual de músicos é 4 a 5 horas em casa todo dia, e daí a parte no grupo, de tu ensaiar 4, 5 vezes com o grupo para tu conseguir ir lá e reproduzir e errar. E errar E lá. na apresentação. Isso aí, exatamente. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, a primeira edição da segunda temporada, temporada 2023 do nosso podcast. A gente recebe as pessoas aqui da nossa região oeste para bater um papo. Dessa vez, algumas mudanças, né? Dentre elas, agora a gente tem os patrocinadores fixos que vão acompanhar a gente durante todos os episódios dessa temporada 2023. Então, a gente agradece as lojas Quero Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini e a Solve Resultados Digitais, que já são parceiros desde o primeiro episódio, esse aqui nosso de estreia da segunda temporada, e outras marcas aí também vão vir no decorrer dos episódios. Esperamos, né? A gente espera, a gente tá esperando. Mas vamos vir sim, vamos vir. Tem mais umas cotas aí disponíveis e a gente tá nas tratativas para trazer o pessoal aí, apoiar esse projeto aí, que na primeira temporada a gente recebeu quase 50 pessoas, eu tava olhando esses dias, deu 65 horas de bate-papo o ano passado, é tempo gravado, né? O pessoal falou bastante, né? Fez jus ao nome do podcast. E hoje já vamos dar start, então, com pelo menos umas 2h30, né? De prosa, o que tu acha? Só de conversa, né? Fora a música, né? Fora a música, fora o baile. Apresenta o nosso convidado, Jonathan. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né? Pela companhia. A gente está começando a edição, não, a temporada 2023, né? Essa é a primeira edição do Fala Mais 2023. E estamos recebendo um Ponte Serradense aqui, eu posso dizer assim, né? Eu não sei se ele é de Ponte Serrada. Natural? Eu vou descobrir daqui a pouco, né? Mas está conosco aquaqui advogado, presidente de associação, enfim, né? Músico, né? Músico, né? Futuro pai de família, né? Por que não, né? daqui a pouco, né? É um spoiler isso? Vamos apresentar. Adriano Abic, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no Fala Mais. Vamos bater um papo. Ok. Eu que agradeço pelo convite, Jonathan e Jefferson, os irmãos aí, né? Amigos de longa data aí. Boa tarde, boa noite a todos, né? E com muita alegria que estou aqui para a gente bater um papo, falar de algumas coisas aí, alguns assuntos aí que acho que a maioria vai ser surpresa para mim. Vou descobrir agora os assuntos que a gente vai tratar. Essa é a ideia do Falar Mais, sem pauta, né? Então, mas começando então, né? Não sei se o Jonathan tem alguma coisa na agulha. Na verdade eu dei uma informação que não sei se procede, né? Você é ponte serradense mesmo? Você nasceu no município? Assim, eu nasci em Xanxerê, mas só nasci em Xanxerê. Né? Mas eu sou ponte serradense, né? Uhum. Só nasci em Xanxerê e voltei para Ponte Serrada. De criança a gente morou no distrito que era Passos Maia, né? E depois... chegaram a morar lá? 2 anos, e com 2 anos a gente veio para Ponte Serrada no ano de 87, para Ponte Serrada, e até aqui vivemos aí na cidade, né? A vida toda em Ponte Serrada. Eu acho que pra gente fazer essa contextualização, né, geralmente a gente faz, né, com o pessoal que vem bater um papo com a gente, contar um pouquinho, então, sobre essa tua trajetória, né? A vida toda, então, morando em Ponte Serrada, teve algum momento da vida que, seja para estudar ou para trabalho, você morou em outro município? Como é que foi essa tua trajetória? Então, a família se mudou para Ponte Serrada, e minha falecida mãe era professora, né? Sim, Dona Nils. Isso, trabalhou em Passos Maia há muitos anos, depois viemos para cá, ela trabalhou no Colégio Dom Vital, sempre moramos no mesmo local. Na verdade, um tempo moramos no bairro Potric, por pouco tempo, depois se mudamos aonde ficou a casa do falecido pai também, na frente do campo de futebol. Todo mundo conhece. No final da Frei Caetano, né? Isso, no final da Frei Caetano. Sempre moramos lá. Estudei no Dom Vital a vida toda, desde o pré até a formatura do terceirão. E depois fiz a faculdade em Xanxerê, a faculdade de Direito, né? De 2003 a 2008, quando me formei.
Mas a vida toda foi aqui em Ponte Serrada. Trabalho, amigos, enfim, e profissional, tudo aqui na cidade. Você e outros 2 irmãos, né, Adriano? Isso, então a família era o pai, a mãe e nós em 3 filhos, né? O Luciano, o mais velho, o Anderley, o do meio, e eu, o Caçulinha. mais novo. Caçula. Era com as orelhas aí puxadas pelos 2 irmãos? Como é que era? Sempre, né? Sempre. O caçula sempre sofre, né? Sempre é o que mais apanha, o que mais, né? É o que mais pega no pé. É o que leva a culpa de tudo, né? Às vezes era o do meio que levava a culpa de tudo. E com razão, às vezes, também, né? Com certeza. Quero até mandar um abraço aí para os meus irmãos, aí pro Luciano e pro Andrelei, minha sobrinha Vitória, a minha cunhada Vanessa e para minha... a futura esposa, a Gabriela também. Legal, viu? Falei no começo, né? Futura esposa, daqui a pouco pai de família também, né? Mais um tempo, tudo planos, no seu né? tempo, né? Tudo no seu tempo. Pois é, cara. O Adriano, para quem não sabe, né? Acho que muita gente sabe, a gente é amigo de longa data, né, Adriano? De infância, né? Então a gente, inclusive, se formou junto ali no terceirão, né? Você falou que estudou no Dom Vital. Sim. Ao longo da vida, eu estudei só no ensino médio, no Dom Vital, né? E a gente se formou junto. Nem parece que tem a mesma idade, né? É a barba, né? Mas conta um pouquinho como é que foi a decisão depois que você saiu da escola ali, do ensino médio, para iniciar a faculdade, a escolha pelo direito, né? Tinha alguma relação já com a família, alguma relação com amigos? Que tipo de influência que te levou a optar por isso? Na verdade, assim, quando a gente está estudando no fundamental, enfim, você não tem muita noção. A gente é imaturo, tu não sabe o rumo que tu vai tomar na vida, né? E daqui a pouco um incentivo da família. Meu irmão mais velho já estava fazendo faculdade de Direito em Joaçaba. Meu irmão é formado, né? Ele é formado em Direito também, se formou em Joaçaba e depois ele acabou passando no concurso do Banco do Brasil e é gerente do Banco do Brasil hoje, atualmente, em São Lourenço do Oeste. Então, assim, ele já estava fazendo faculdade de Direito em Joaçaba e eu tinha opção. Fiz 2 vestibulares, passei nos 2, mas o que fazer? O que mais ser... afinidade. Exatamente, afinidade com o quê? Ambiental ou direito? 2 coisas, 2 segmentos assim totalmente... Engenharia, tu diz? Isso, engenharia ambiental. Qual segmento a seguir? A questão de leitura, a questão de interesse por algumas situações específicas, enfim, e uma orientação da minha mãe, né? Por que tu não faz direito? E se você, caso tu não gostar, você muda de rumo, né? Sim. E vou seguir isso aqui. E acabei entrando na faculdade em 2003 e comecei a gostar cada vez mais. No mesmo ano, consegui o estágio no fórum, era estagiário. Trabalhei um tempo na delegacia também, 4, 5 meses de voluntário. Depois fui para o fórum e fiquei ali no fórum praticamente 4 anos e meio. Praticamente toda a minha faculdade, estágio em todos os setores do fórum aqui da comarca. Então, assim, cada vez mais eu peguei o gosto pela questão do direito. E uma coisa que me chamava a atenção, assim, lá no fórum você recebe o processo pronto para fazer os encaminhamentos. Seja para o promotor, para o juiz, o cartório, dá todo o encaminhamento. Mas uma curiosidade que eu tinha é como era feito o processo. Como que se atendia o cliente, pegar o problema do cliente, montar um processo e encaminhar para o juiz para resolver. O advogar mesmo. Exatamente, o advogar. E no final do meu estágio no Ministério Público, me surgiu uma possibilidade de entrar no escritório de advocacia aqui em Ponte Serrada, do Dr. Eduardo Cupini, até mandar um abraço para ele aí, que ele me deu o start de toda a minha carreira jurídica, né? Então, assim, ali começou realmente o gosto pelo direito, pela causa do direito, né? Onde Você estava na faculdade ainda, quando você começou no escritório? Na verdade, eu comecei em dia 2 de abril de 2008 no escritório e eu me formei em agosto de 2008. Então, comecei no final da faculdade, já com a bagagem da questão do fórum, a questão de procedimentos e tudo mais. Então, ali no escritório, realmente eu vi como que acontecia a coisa. O cliente chega com um problema, precisando de um encaminhamento, e você
pega tudo aquilo que ele tem e você busca o direito melhor que vai resolver o problema dele. Né? E daí tu monta o processo e encaminha para o fórum. Um resumo assim bem sintético, né? Bem, sobre a situação. E é ali que a gente começa a ter gosto pela coisa. Né? Tentei alguns concursos, alguns até fui bem. Hoje agradeço por não ter passado, né? Mas, assim, o ramo do direito em si, ele abre um leque muito grande para vários setores jurídicos, seja num concurso público, seja na área privada, a advocacia, um escritório, seja a advocacia para empresas, enfim, né? Uma assessoria. E uma assessoria, exatamente, municípios e tudo mais, né? Sim. Então, assim, e todos os problemas, a gente sempre fala, todos os problemas vai lá para o advogado para resolver, seja em qualquer setor, né? Então, assim, você tem que estar... A advocacia realmente não é uma profissão fácil, né? Você lida com os problemas das pessoas. E, às vezes, é injusto, porque você entra com o processo está perfeito, tu estudou, se dedicou, e chega no final do processo, o entendimento, mudança de entendimento a nível tribunais, né? Você acaba perdendo o processo, mesmo tendo toda a dedicação para aquele caso. Né? Então, assim, a advocacia não é uma profissão fácil de se lidar. Que não é exata também, né? Nada. Interpretativa. Cada pessoa, cada jurista entende o mesmo fato, faz uma interpretação diversa também. A gente percebe isso nas instâncias, muitos processos que vão tramitando em instâncias diferentes e tendo vão resultados tendo diferentes. resultados diferentes. Exatamente, né? Exatamente. Eu até tenho, claro, não vou citar nomes, enfim, mas lá em 2009, me recordo que entramos com 3 processos idênticos e teve 3 resultados diferentes, né? Então, assim, é uma situação que a cada juiz, a cada desembargador, enfim, tem uma interpretação sobre cada fato, cada lei, né? Sim. Cada situação específica, né? E nem sempre a interpretação que ele tem é o que você interpretou quando você ajuizou o processo. E lá no final pode ter um resultado positivo ou negativo, né? Você luta pelo direito do teu cliente, mas nem sempre lá no final vai ter o resultado que tu almeja para o cliente. Né? Sim. Tu acaba criando uma certa expectativa e muitas vezes vai se frustrando, porque ela às vezes não acontece, né? Exato. Ali. Claro que assim, ao longo do tempo aí, já estou com 14 anos de advocacia, os acertos são muito maiores que os erros, né? Com certeza, né? Então, assim, o êxito que você tem nas demandas, assim, supera 95%, né? Então, é isso que é você... o trabalho, é o que te dá o otimismo, que dá a força para tu continuar, né? Para tu continuar. As diversidades tu enfrenta aí é todo dia. A vida do advogado é assim, todo dia é uma novidade, né? O resumo da advocacia, né? Mas é uma profissão, uma excelente profissão aí, nossa. Pessoal, os colegas aí de Ponte Serrada aí, todo mundo sabe que é uma profissão árdua, mas ela é recompensadora. Sim. Tu disse, todo dia uma novidade, porque tu não sabe quem vai bater na porta e qual que é o problema da pessoa, né? Isso, pra tu solucionar, achar um caminho, né? O Adriano é o terceiro advogado, acho que nós recebemos aqui no Fala Mais, né? Se não me falha a memória, sim. Teve o Gilmar Guerreiro, o Andonini, né? O doutor Andonini. São de outra época, né? Se eu não estou enganado, o doutor Guerreiro, o doutor Andonini, o doutor Eduardo Baggio, acho que são os advogados com mais experiência aí na cidade, que tem mais tempo de escritório aqui na cidade. Sim. Se eu não estou enganado, são eles, né? Na época, assim, até uma coisa interessante. Quando eu me formei, em 2008, em agosto, e eu passei na OAB, que tem que fazer a prova da OAB, tu se forma bacharel em Direito. O bacharel em Direito tem várias restrições para trabalhar. A advocacia só acontece depois de tu passar na prova da ordem. A prova da ordem não é uma prova fácil, é uma prova objetiva e uma prova escrita. Então, são 2 provas e tu tem que estar preparado. O que tu não estudou na faculdade, depois, para passar na OAB, tu vai ter que estudar, senão tu não passa na prova, né? Então, lá em março de 2008, em 2009, quando eu passei na prova da OAB, eu era o 8º, 9º advogado da cidade. Depois de tanto tempo aí, eu acho que a comarca, enfim, deve ter uns 50, 60 advogados aí, né? Entre escritórios e advogados que atuam na cidade, né?
fora o pessoal da região que vem atuar aqui em Ponte Serrada. É uma comarca muito boa, uma comarca enxuta, enfim, né? Mas é uma comarca muito boa de se trabalhar nessa área. Mas essa característica eu acho que é a questão da profissionalização mesmo de muitos segmentos, né, cara? Por exemplo, na área nossa de comunicação, eu não sou jornalista, mas o Jonathan que é jornalista. Na época que ele se formou, mais ou menos na mesma época que você, né? Em Ponte Serrada, na região, a profissão de jornalista também, né? Eram pouquíssimas, né? Hoje a gente conhece muitos profissionais, pessoas ao menos formadas na área, né? Sim. Seja nessa área, na área da advocacia, na área das engenharias também, né? Sim. Você conhecia, dava para contar nos dedos, né? E hoje em dia... Exato. Naquela época, assim, quando a gente era criança, quando se via falar advogado, tinha 4 ou 5 nomes de advogados aqui na cidade, região, que eram os únicos doutores da região que atuavam. E não é nem porque eram referência, é porque só existiam eles, exatamente, né? Exatamente. Com o passar do tempo foi se formando, né? As faculdades aqui na região também, né? Aumentaram o número de faculdades. Exatamente. Cursos, era muito restrito, né? O acesso a um curso superior na época. Isso. Na época de 20, 30 anos atrás, né? Sim. Então, também foi se democratizando, digamos assim, né? A questão da oferta dos cursos, né? A facilidade para você estudar também, ela aumentou muito, né? A questão do financiamento estudantil, né? Que teve uma época ali, enfim. E a própria exigência do mercado por si, né? Qualificação, de forma bastante orgânica mesmo, né? O mercado, assim, as empresas em si, né? A necessidade, tu precisa de profissionais em cada área para atuar. E conforme a cidade, a população vai crescendo, a cidade vai crescendo, essa exigência é muito maior, né? O número de profissionais em cada área tem que cada vez crescer mais. Né? É por aí. Você falou, Adriano, são 14 anos de experiência? 14 anos de advocacia já. E dentro desse percurso aí, você falou também que o direito tem uma gama enorme de possibilidades de atuação, de trabalho, e na advocacia em si também tem uma gama enorme, né? Você pode ir para várias esferas do direito aí, né? O tributário, o criminal, enfim. Vários segmentos. Dentro da área da advocacia, dentro da área jurídica, assim, os segmentos são, assim, vários. O direito de família, o direito civil, o direito criminal, tributário, previdenciário, né? Nós, hoje, no escritório, a gente atua muito na parte previdenciária, área civil. Previdenciário, benefícios, né? INSS, enfim, vários, todos. Área civil, indenizações, cobranças, execuções, enfim. Parte a gente faz o direito bancário muito também, né? Criminal a gente tem uma restrição, alguns casos a gente pega poucos casos criminais, a gente atua nessa área, e o geral, né? Uma coisa que um direito dentro da parte crime que a gente não faz é a questão de júri, né? A gente não faz júri, né? Até tem alguns colegas aqui na cidade que fazem muito bem, inclusive, né? Mas isso por uma decisão pessoal? Isso, por uma decisão pessoal, A parte criminal, realmente, no escritório, a gente tem uma restrição no quais tipos de crime a gente pega e casos específicos, né? Sim. Então, a gente trabalha com casos específicos, não faz o crime geral, né? Sim. Homicídio, esse tipo de coisa? Aí não. É mais que a gente trabalha a parte trabalhista muito, né? O direito trabalhista muito. Trabalhista, previdenciário, civil em geral e bancário, né? O que mais a gente faz no escritório. Até mandar um abraço lá para meus colegas de escritório, o doutor Leandro, a doutora Tainá, a Jaqueline, né? Que nas nossas ausências eles tocam lá e fazem o que tem que ser feito aí com uma maestria aí, de dar os parabéns para todos. E eu acho que aproveitar esse gancho que você falou das ausências, eu acredito que uma das ausências na parte do teu negócio seja pelo esse voluntariado, né? O voluntariado que agora você está à frente da presidência, né? Da Associação Atlética Aimoré, e um dos assuntos que eu até pensei, né, e falei para ti, né, quando a gente fez o convite, que era, você tinha que ser a primeira pessoa da temporada, porque o carnaval tá batendo na porta e a associação tá promovendo, né, a retomada do carnaval de salão em Ponte Serrada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Você assumiu a associação no ano passado, tá completando um ano já? Isso, vai completar um ano dia 20 de fevereiro. Vai completar no
final do carnaval e vai completar um ano de diretoria, né? Até Vai ser uma baita comemoração aí, com certeza. Temos que fazer um ano de comemoração com chave de ouro. Tem que ser comemorado mesmo aí pela situação. Então, assim, nós... há muito tempo a gente via, quando a gente participava, vocês participaram dos carnavais, participar não só dos carnavais, das festas que tinha no Clube Aimoré. Sim. Festa de final de ano, carnaval, baile de chopp e tudo mais. Algumas restrições tiveram, questão de alvarás, questão de restrição de idade, questão de, né, questão jurídicas, enfim, e foi afunilando a questão do Clube Aimoré. Os sócios, que é uma associação sem fins lucrativos, mas é uma associação privada sem fins lucrativos, né? Então, tem o sócio patrimonial, tinha sócio contribuinte. O pessoal foi deixando de participar da Associação Atlética Aimoré. Me recordo que meu pai vivia no clube para questão do jogo de bocha. O pessoal tinha as turmas de bolão, né? Tinha campeonatos, né? Enfim, isso foi se acabando, foi se acabando de alguma forma. Então, assim, há muito tempo a gente discutia em casa que o clube tinha que retomar as atividades. Só que, ao retomar as atividades, alguém tem que encarar e puxar outras pessoas com o mesmo objetivo para aquilo se tornar uma realidade, né? Então, assim, no dia 20 de fevereiro do ano passado, de 2021, teve uma assembleia que era para troca de presidência. As pessoas que estavam na presidência, assim, fazendo tudo certinho, tudo da melhor forma possível, só que os recursos eram muito escassos. Os sócios não pagavam mais mensalidade, a contribuição era pequena, então não tinha como dar continuidade para aquela associação. Não se sustentava. Não se sustentava mais. Então, assim, vendo aquela situação, fomos para a Assembleia e decidimos, eu e o Dr. Plínio Bolsoni, que também é advogado aqui na cidade, encarar a situação. Ele é o vice, né? Ele é o vice-presidente, isso. Então, assim, vamos encarar a situação. Mas aí tinha pouca gente na Assembleia. Incentivamos alguns ali. Se nós assumir a presidência, a vice, vocês vêm junto com a diretoria? Insistimos, e o pessoal, nós vamos. Então, vamos assumir essa bronca aí, né? Realmente não foi fácil aí no início, né? Então, assumimos dia 20 de fevereiro. Em questão de 20 dias, fizemos, eu acho, umas 10, 12 reuniões com a diretoria, nova diretoria, para começar os traços da associação. Sim, a reestruturação, a recuperação daquela associação. E daí começamos a dar um encaminhamento, né? Primeiro, regulação de títulos, recuperação financeira, e todas as nossas investidas deram muito certo, né? Conseguimos resgatar, para vocês terem uma ideia, tinha 10 ou 12 sócios pagantes de mensalidade. Nós temos hoje 230 títulos ativos hoje, né? Então, assim, já tem uma arrecadação de mensalidade. O clube virou uma empresa sustentável, uma empresa saudável. Um aumento, né? De 2.000% na contribuição. Exato. Então, muita coisa já deveria ter sido feita, a gente não conseguiu porque o tempo é curto e realmente algumas burocracias que a gente enfrenta, demanda de tempo demanda de tempo e pessoa e mão de obra. Sim. Né? Então, conseguimos fazer as investidas, conseguimos fazer a assembleia ano passado, a assembleia festiva de comemoração ao Clube Aimoré de 62 anos, o Clube Aimoré. Até por falar, me recordo que Ponte Serrada e o Clube Aimoré cresceram juntos. Sim. Desde a infância, Ponte Serrada tem 2 anos mais velho que o clube. Sim. Então, desde assim, o início da história... A importância dessa associação para o município, né? Sendo a entidade mais antiga do município. Fizemos, então, o aniversário da associação, que é em junho, né? Todo ano em junho. E logo fizemos o jantar do município, em comemoração ao aniversário do município de Ponte Serrada. Na semana conseguimos fazer todos os eventos no Clube Aimoré. Fizemos uma reforma interna, uma reforma do salão.
Acho que vocês acompanharam, né? Até, desculpa interromper, eu acho que essa reativação, então, dos associados do clube ali, vocês conseguirem fazer essa movimentação financeira, vir para dentro da entidade. Então, vocês fizeram essas reformas e logo na sequência já conseguiram, reativar o clube para receber eventos de terceiros, inclusive, né? Como foi esse caso do município, né? Exatamente. Então, assim, o salão social do Clube Aimoré, hoje ele já consegue receber qualquer tipo de evento, né? Já está tudo reformado. Ainda temos que fazer o ajuste da questão dos banheiros, né? Para a questão da acessibilidade. Isso é a meta para logo fazer toda a reforma. E depois partir para a reforma externa. Mas hoje o salão do clube já está apto para receber qualquer tipo de evento, né? Dentro das normas de segurança, bombeiros, enfim. Né? E aí a ideia da retomada do carnaval. Lá na reunião que vocês tiveram nas primeiras semanas de nova diretoria, isso daí já estava nas metas? Na verdade, assim, quando assumimos a diretoria, os primeiros associados que vieram conversar com a gente pediram, e o carnaval vai sair ou não? É porque o carnaval sempre foi um carro-chefe do Aimoré, né? Do Aimoré. Eu acho que assim, o Aimoré, o carnaval em Ponte Serrada, sinônimo de Aimoré, né? E vice-versa, né? Aimoré era sinônimo de carnaval. Aqui na região, o Aimoré era conhecido, vinha pessoal de Xanxerê, Xaxim, Passos Maia, Varjão, Faxinal, Irani, Vargem Bonita, né? Ipumirim, Lindóia. O pessoal vinha pro carnaval. Eu acho que um dos últimos carnavais que teve foi em 2015, se eu não estou enganado, 2014 ou 2015. Então fazem 7 a 8 anos que não tem mais carnaval. E a cobrança... E já num ritmo menor, eu acho, né? Isso. Esses últimos que tiveram. Exato. Muitas restrições já para o carnaval. Ele foi, né? Parece que foi assim, foi morrendo, né? Foi morrendo aos poucos o evento, né? Ele foi se esvaindo, né? Exato. E terminou, exato. né? E a cobrança dos sócios pro carnaval era muito grande. E o que vai ser o carnaval, vai ser o carnaval. A responsabilidade da diretoria como associação em promover o carnaval é muito grande. Tu começa pela situação financeira, o quanto você gasta para fazer um carnaval, para fazer essa festa, né? Então, o que nós decidimos? Decidimos por fazer o carnaval, encarar esse desafio também, e com um carnaval um pouco diferente. Não mais as 4 noites, fazer 3 noites. O primeiro, sexta-feira, que seria o esquenta, o primeiro grito de carnaval. A segunda noite, o carnaval de salão. E no sábado. E no domingo, daí o encerramento, né? Que antes era do sábado até na terça-feira. Sim. Né? Então, conseguimos ajustar tudo isso daí e vamos promover o carnaval 2023, o retorno do Clube Aimoré. Né? Legal. Serão 3 noites, então, pra gente frisar bem, né? Serão 3 noites, sexta, sábado e domingo. E uma matinê, né? No domingo pra criançada, né? Isso, então sexta, sábado e domingo, daí vai ter a divulgação de horários, né? E tudo mais. E no domingo à tarde vai ter o matinê, o Carnaval das Crianças, né? Que é bem legal, assim, era... A cidade toda aí participava do Carnaval das Crianças, né? E o Carnaval das Crianças a gente vai fazer uma forma um pouco diferente. Porque a gente... O Clube Aimoré, hoje, ele não é só uma entidade privada sem fins lucrativos. Nós tratamos o Clube Aimoré como uma entidade beneficente. E nós temos que promover alguns eventos beneficentes. Certo. Né? E o Carnaval das Crianças vai ser um. O ingresso para o Carnaval das Crianças vai ser 1 quilo de alimento não perecível. Né? A gente vai doar para o Lar dos Idosos aqui de Ponte Serrada. Então, a gente uma formatação diferente para fazer o Carnaval, fazer a nossa parte social do Clube Aimoré. Você tocou na questão dos ingressos, já está tudo definido, Adriano? Valor de ingresso? Vai ter valor diferenciado para bloco? Vai ter bloco, por exemplo? Sim, então, quando tratamos de falar do Carnaval, o primeiro bloco que é das antigas e se manifestou e está junto com a Aimoré é o Bloco Alambique. Sim. Né? Falou de Carnaval, o bloco assim, vamos reativar o grupo e vamos trazer mais associados aí pro Bloco Alambique. Hoje deve estar em torno de 120 pessoas já integrantes do bloco. Só do bloco. Só do Bloco Alambique. Então, assim, o Carnaval vai ser legal demais, porque assim, o pessoal começou a se movimentar, né? Então, sim, os ingressos para quem é sócio do Clube Aimoré e quem é participante de bloco, tem uma diferença no valor dos ingressos. Sim. Razoável, inclusive. Para quem comprar o ingresso até o dia 10 de fevereiro, que é o primeiro lote que a gente chama,
para os sócios e participantes de bloco, é R$100 o passaporte para as 3 noites, né? Certo. Então, a sexta, sábado e domingo vai ter liberado as 3 noites. E quem não é participante de bloco e não é sócio do Clube Aimoré, o valor é 150 para esse passaporte das 3 noites. Aí, depois do dia 10 e na hora, vai ter um valor um pouco diferenciado para cada noite. E no domingo à tarde, independente sócio ou não, todas as crianças, o ingresso é 1 quilo de alimento, né? Não faz falta para ninguém e todo mundo consegue levar. E a gente vai poder fazer uma ajuda aí muito boa para a cidade. Sim. Inclusive, assim, quando a gente trata do carnaval, o pessoal pede, Adriano, mas o carnaval é uma festa que não traz tantos benefícios para as pessoas que não participam. E nós já pensamos ao contrário. O carnaval aqui na cidade, ele vai girar de 70 a 100 mil reais no comércio da cidade. A questão de bebida que vai ser vendida, a questão de roupa, a questão de salão de beleza, a questão de maquiagem, a questão de fantasias para as crianças. Então, assim, é um evento que movimenta a economia do município, né? Daqui a pouco o comércio ainda não está no clima de carnaval, mas acredito que o CDL vai fazer essa campanha aí para nós enfeitar as lojas, para o pessoal entrar no clima de carnaval e participar desse evento, né? Que é um marco histórico hoje para o município, o retorno do Carnaval de Ponte Serrada, né? Então, assim, o Carnaval hoje do Aimoré, a gente não está fazendo nem tanto para avisar o lucro para o clube, né? Porque a despesa é muito alta para fazer o carnaval. Depois do carnaval, nós vamos ter toda a prestação de contas de tudo que nós vamos ter de patrocínio, de ingresso, e todo o custo que nós vamos ter, nós vamos fazer a divulgação principalmente para os sócios do Clube Aimoré. Toda a prestação de contas de cada centavo que o clube receber e cada centavo que o clube gastar. Como é feito até hoje, né? Sim. Então, assim, só que assim a gente pede que a população, o comércio, assim, se movimente junto com o Clube Aimoré para nós fazer essa festa acontecer e movimentar a economia da cidade. O pessoal de fora vindo, pedindo até reserva de hotel aí, tem uns amigos aí que vão vir de fora. É uma coisa assim que nunca havia se falado, assim, vai ter um evento de Ponte Serrada e vai vir 6 pessoas de outro estado aí para participar do Clube Aimoré do Carnaval. Então, assim, movimenta a rede hoteleira aqui de Ponte Serrada. Então, assim, as coisas estão acontecendo conforme os passos que nós der para o município, para a cidade, para o Clube Aimoré. Exato, e esse é só um exemplo, né, cara? Porque é todo um ecossistema, como tu disse, que movimenta, né? E se a gente pegar o exemplo do carnaval, que o Aimoré tá retomando agora, seja para a questão econômica, para a questão turística, né, do município, isso daí a gente pode trazer como case para implementar outras ações dentro da cidade, né? Exato. Trazer coisas diferentes para não só para a população, mas que Ponte Serrada se torne ou volte a se tornar referência em algumas situações, né? Seja no carnaval, seja, como o nome já diz, da capital da erva mate, né? Então, são muitas situações assim que a gente pode, pensando no coletivo, fazer acontecer, né? Se cada entidade, enfim, pensar no município, você movimentar alguns eventos culturais, eventos festivos que se tornem parte do calendário de Ponte Serrada, com divulgação regional, você começa a atrair pessoas de fora do município que vão vir aqui participar do evento, vão vir aqui gastar no comércio, vão vir aqui se envolver com o município de Ponte Serrada. Prestigiar. E isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer, como hoje, como diretoria e falando em associação, Clube Aimoré, é nós resgatar isso na cidade e nós alastrar isso para a região, para fazer um evento que as pessoas venham, se divirtam e venham e movimentem essa parte econômica do município. Né? Essa é a intenção que nós temos. Né? Até porque foi falado ali, o Aimoré sempre foi referência na questão do carnaval e atraiu muita gente de fora, porque você pega os municípios em volta, não tem carnaval de salão, né? Pega Passos Maia, por exemplo, não tem. Faxinal dos Guedes, pelo menos não tem tradição, né? Irani, Vargião. Então, são todos esses municípios aí que acabam sendo atraídos por Ponte Serrada por conta da tradição que tem o carnaval ponte serradense, que está sendo retomado nesse ano, né? Porque por muitos anos foi feito o carnaval e o carnaval de salão aqui da região, a Ponte Serrada era referência. Sempre foi referência. Eu lembro que quando, no tempo de que eu era músico, enfim, tocava em banda, né? Toquei
5 carnavais, né? Com algumas bandas aqui na região. E nós fomos para Vicente Dutra, que é um que eu me recordo agora, que era um carnaval de salão, parecido com Ponte Serrada, lá no Rio Grande, perto de Frederico Westphalen, e outro em São Miguel do Oeste, que era muito parecido, inclusive o salão e a forma do carnaval com o de Ponte Serrada, né? E assim, a movimentação dos blocos que tinha, então, na cidade, assim, e atraía muita gente, né? Então, assim, é raras as cidades que mantêm essa cultura do carnaval de salão. Sim. Né? E essa tradição, ela vai ser retomada na essência dentro do carnaval, desde da escolha da banda, o tipo do estilo musical que a banda vai trazer, aquela questão nostálgica, né? Porque, querendo ou não, né, tem... A entrada dos blocos, né? A chamada dos blocos, né? Os blocos eram chamados, né? Um a um, né? Para entrar no clube, né? Vão até recordar depois os nomes dos blocos aí. Mas assim, exatamente, esse carnaval, apesar da formatação dele ser mais enxuta, na sexta-feira a gente vai fazer um pouco diferente, que vai ser uma espécie de concentração pro carnaval. Então vai ter um DJ, vai ter um grupo de pagode, vai ter um evento para o pessoal se encontrar. E o carnaval, na essência, vai ser no sábado e domingo à noite. Com a entrada dos blocos, se tiver mais de um bloco, enfim. O repertório foi uma exigência da diretoria para que a gente reviva aquela essência do carnaval, como a gente participou em vários anos, né? Vamos fazer a escolha do Rei Momo, da Rainha, do Casal Fulião, né? Vai ter indicação depois dos blocos aí para quem vai participar disso, vai ter a votação, Instagram, né? A gente vai mover tudo isso. Então, assim, a gente vai resgatar aquele carnaval que sempre vivenciamos e era tão bacana, né? Como é que era o nome da banda que vai tocar? É a Banda Atlas. Banda Atlas. Então, assim, a Banda Atlas, ela já tocou o carnaval aqui em Ponte Serrada há um tempo atrás, enfim. É uma banda, assim, que está com uma estrutura muito 10. Já estão ensaiando, enfim, já com um repertório, assim, que vai ser específico para a questão do carnaval. O pessoal vai gostar demais. Né? Inclusive, para criançada, no domingo à tarde, vai ter 2 palhaços aí para alegrar a criançada aí no carnaval. Que legal. Referente aos blocos, você falou ali, você citou o Alambique, né, que querendo ou não... está se movimentando agora. Se movimentando porque eles ficaram ali em stand-by, mas, né... O grupo permaneceu, permaneceu. Né? Existe algum outro bloco que demonstrou interesse? Será que há outro bloco no município que não se desfez? Na verdade, assim, acho que o único que ficou organizado como bloco é o Alambique. Mas outros blocos já estão se movimentando. Até conversando domingo no almoço que a gente fez aí, o pessoal da Turma do Litro já se manifestou. O pessoal o bloco da Kaiser também, né? Só que assim, todo bloco, todo grupo tem que ter um líder, alguém que puxe e organize, né? Então assim, a gente consegue dar um auxílio para a organização dos blocos, só que a correria, para a organização do carnaval é muito grande. Então assim, a gente pede assim, que tem interesse em formar um bloco, e hoje assim, o bloco, inclusive assim, para a questão do desconto do ingresso, um bloco de 20 pessoas é um bloco. Única exigência. Pois é, eu ia pedir as exigências, né? Porque a pessoa pode tá vendo a gente agora, tá pensando, opa, tem um círculo de amizades aqui, familiares, vou formar um bloco para ter o benefício do desconto, né? Exato. Qual que é o mínimo de pessoas Então, aí? assim, 20 pessoas podem formar um bloco, a gente precisa a lista das pessoas, dos membros, o responsável pelo grupo, e o bloco tem que estar uniformizado. O que é? Uma camisa... O abadá. O abadá que representa aquele bloco, aquela turma, né? Então, a exigência é essa. O bloco, comprando o ingresso até dia 10 de fevereiro, o valor é R$100, para as 3 noites, o passaporte, e depois do dia 10 é 120. E na hora daí vai ser o preço do dia, né? Então, a organização é o abadá, a camisa, a lista com todos os nomes e CPF, e quem é o representante do bloco. O pessoal de fora também, Passos Maia, Vargião, tá uma turma lá, reúne 10 casais, monta um bloco aí, vai participar da entrada do carnaval, pode indicar o casal indicar o Rei Momo, indicar a Rainha, e indicar o casal Fulião também para participar, né? Legal. Inclusive, a gente está gravando, falar pro pessoal aí, com os dias de antecedência, né? Mas na quinta-feira, quando for ao ar, que vocês estiverem assistindo agora,
acessa lá o Instagram, né, do Aimoré, @Clube Aimoré, que provavelmente vai ter mais informações, né, sobre todos esses detalhes aí que o Adriano tá trazendo, desde a da questão de onde comprar o ingresso, né, Adriano, como faz e tal. Então, assim, como nós tratamos desde o início o Clube Aimoré, para nós, como diretoria, tudo é novidade, né? Então, a gente está construindo tudo. A forma de publicidade, até agradecer o ST+, aí que é nosso braço direito aí para a parte publicitária aí do Carnaval, né? Então, assim, tudo é novidade para nós. Então, assim, conforme vai passando os dias, a gente vê a necessidade do que precisa ser feito, a gente vai publicando e vai colocando as informações no Instagram e no Facebook do Clube Aimoré. E logo tem a questão dos anúncios da Rádio Nambá, os anúncios nas demais rádios também, e o ST+, também vai auxiliar na divulgação. E também, qualquer dúvida, o pessoal pode mandar um direct por lá, né? Sim, abrir um chatzinho lá e fazer a pergunta, né? Pode mandar lá, né? Que a gente vai responder, sim. Vai auxiliar no que for preciso aí para o pessoal participar do Carnaval. Show. O Adriano, você falou, eu acho que é uma questão bastante importante, porque teve alguns problemas, inclusive no passado, e de repente foi esse um dos motivos que acabaram freando, né, a realização de outros carnavais ali de 2015 para cá, é a questão dos menores, né? Você falou que para a organização dos blocos, por exemplo, vai ter que ter o nome da pessoa, o CPF, a identificação ali. Como é que vai funcionar se a pessoa for menor de 18 anos? Existe uma possibilidade de participar? Na verdade, assim, uma exigência da diretoria em fazer o carnaval é que não haja participação de menores de idade. Então, assim, o carnaval, nas 3 noites de carnaval, sexta, sábado e domingo, não é permitida a entrada de menor de 18 anos no salão do Clube Aimoré. Sim, porque houve uma época ali que acima de 14, 15 anos, 16, acompanhado dos pais, acompanhado só do responsável legal, né? Isso, tinha uma autorização. As minhas lembranças mais antigas são do carnaval, tinha 14, 15 anos, eu ia, né, girar no salão. Outra época, né? Isso. Hoje, né, tem as restrições mais severas, né? Então... Isso, outras épocas. Eu também acho que eu participei de um carnaval com 17 anos. Sim, a gente participou. Eu também participei quando era menor, de vários eventos, né? Enfim, né? Sim. Mas uma exigência, porque naquela época ali, até em 2015, teve problema com os blocos de carnaval, menores participando, e no salão também, e quem clube, responde é a diretoria, né? O presidente, no caso, né? Então, uma exigência que a gente teve em fazer o carnaval, várias pessoas, Adriano, tem vários menores que querem participar. Para esse carnaval, infelizmente, a gente não vai conseguir contemplar esse nicho de pessoas, né? Os menores de idade aí, 16, 17, não vão poder participar do carnaval. Mas aí, por exemplo, os blocos... Aí fica também a critério de cada bloco, né? Abrir ali a concentração por menor, daí é critério do bloco. Só não vai poder entrar no salão do clube. Exatamente. Bom, a gente tá falando de carnaval, de música, né? E eu anunciei no começo que a gente, além do papo, ia escutar a música, né? E o Adriano, além de presidente da associação, advogado, ele é músico também, né? Já fui. Ele falou há pouco que tocou 5 carnavais, só de carnaval tocou 5, né? Sim. Então, vamos escutar um pouquinho do Adriano aí, né? Mas eu acho que antes da gente puxar a gaita, até para ficar mais confortável aqui para você falar, né? Não ficar meio torto depois, falar como é que veio a música na tua vida, né? Eu, particularmente, já tenho a noção, né? Mas eu acho que tem muita gente que tem curiosidade. É bem bacana essa história musical da nossa família, porque nós tivemos um incentivo muito grande. Meu pai, né? Meu querido pai aí faleceu há pouco tempo, enfim. Seu Lúcio. Grande Seu Lúcio. É uma figura aí que, quando eu lembro dele, também da mãe, né? Já faleci também. Mas quando a gente lembra do pai, da mãe, a gente tem que lembrar com muita alegria. Porque o pai era uma pessoa fora da curva, né? Tava sempre sorrindo, sempre faceiro. Exatamente. Né? Todo mundo que lembra dele lembra das piadas, da alegria que ele tinha na vida. E uma das coisas que a gente nasceu com isso em casa foi o violão e a viola do pai. Então, desde criança, ele fazia as cantorias dele,
fazer umas composições, né? Algumas que eu tenho guardado as 7 chaves em casa, né? Composições dele, enfim. E isso foi incentivando. A música começou comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Meu irmão mais velho, Luciano, foi para um seminário em Caçador. Voltou para casa, pediu de presente um teclado eletrônico que ele tinha no seminário e ele gostou demais daquele teclado. E o pai comprou o teclado para ele. Eu nunca imaginava que eu ia aprender aquilo lá. Aí via o teclado, meu irmão tocava 1, 2 músicas, enfim, gostei daquele teclado. Achei interessante o que fazia, o que dá para ser feito com aquilo lá. O pai, como antigamente ele já tinha tocado sanfona, né, acordeon, eu lembrava de 1, 2 músicas lá e eu pedi para ele me ensinar. Pai, me ensina aqui a música tal que tu tocou. E ele me ensinou. E eu peguei rápido aquilo, eu peguei fácil, né? Aí com 10, 11 anos, eu lembro que eu fiz uma apresentação para minha turma do colégio no 7 de setembro, que teve aqui em frente da rádio da Prefeitura Municipal. Era o desfile de 7 de setembro e eu toquei a música das Olimpíadas, a música Carruagem de Fogo. Uhum. Eu só sabia tocar aquela música inteira, só aquela música, né? E naquele 7 de setembro, o Jacó, o nosso grande amigo Jacó Ribeiro. O garoto Jacó Ribeiro aí, ele pediu se eu sabia tocar mais alguma música. E eu falei, não sei. Ele falou assim, eu tenho uma banda aqui, a banda Redenção, aí, lembro de todos aí do grupo. Ele falou, eu tenho uma banda e se você tiver interesse em tocar na banda, eu vou te passar as músicas que a gente precisa que você tire, né? Na época era a fita cassete. Uhum. Me deu umas 20 fitas de várias bandas, enfim, e atuais, Terceira Dimensão, daquela época, né? Eu tinha 12 anos de idade. E ele falou assim, tempo livre. Exato, tinha tempo livre. Ele falou assim, se você tirar essas músicas aqui que nós precisamos para a banda, você vai entrar na banda tocar. E aquilo me chamou assim uma atenção que assim, eu quero entrar na banda tocar, porque eu não sabia o que era uma banda tocar. Eu só via as bandas, mas não sabia como era estar lá ser integrante da banda. E em questão de 3, 4 meses, pedi para alguns amigos aí que já eram músicos, assim, me ensine as músicas tais. Então eu em 3, 4 meses eu aprendi lá umas 30 músicas no teclado, meio aos trancos e barrancos. Meio decorando mesmo. Meio decorando, exatamente. E com 13 anos, no dia 6 de janeiro, eu vou lembrar que eu acho que foi em 96 o ano. Só fazer a conta, né, Jonathan? 98. No dia 6 de janeiro de 98, eu toquei meu primeiro baile. Tinha mais outros músicos, gaiteiros, enfim, na banda, mas eu tocava teclado. Sim. Eu sabia tocar 12 a 15 músicas, né? E o restante era o gaiteiro. E eu peguei tanto gosto pela música, e com o incentivo do pai e da mãe, óbvio, né? Que no mesmo ano eu comecei a fazer o conservatório de música em Joaçaba. Só tinha em Joaçaba, então ia toda semana para Joaçaba e comecei a estudar música. E me interessar, daí já quis comprar um outro teclado. No baile de Natal daquele ano, de Páscoa daquele ano, eu já tinha um teclado novo, um teclado Yamaha, que depois até vou falar do Jonathan, que também foi meu colega músico, né? Uhum. Então, ali em diante, o meu gosto musical, assim, e sempre incentivado pelo meu pai, né? Quando tirava música nova, pai, vem aqui ver, olha que tirei. E ele sempre incentivando para continuar, né? Então, assim, todo o dinheiro que eu ganhava com a música, tocando baile com a banda Redenção, que foi dos 13 aos 16 anos com a banda, eu gastava no conservatório. Tudo que eu ganhei de música naquela época, eu reinvestia no estudo no conservatório. Aí depois saí da banda Redenção, fui para a banda West Country em Xanxerê. Aí o leque abriu mais ainda, repertório, músicos, né? Mas ainda tocando teclado. Tocando só teclado. Equipamentos, assim, daí a gente começou a tocar eventos. Assim, inclusive tocamos 2 eventos no Clube Aimoré, a Festa Coca-Cola e a Garota Verão, aqui em Ponte Serrada. Enfim, aqui na região a gente tocou em vários lugares. A Festa do Pinhão em Lages, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tocamos em várias cidades. Então aquilo foi muito gosto pela música, né? E continuei os estudos no conservatório. Quando eu entrei na faculdade, daí em 2003,
né, eu fui diminuindo a parte de estudo musical, mas continuei com a música. A música me acompanha até hoje, na verdade. Sim. Hoje a gente não tem mais aquele tempo, aquele tempo dedicado para a música, né? Mas é que a gente gosta demais, né? Inclusive, me recordo porque na época que eu estava fazendo conservatório, tocava uns bailes aí na região, interior e tudo mais, logo eu descobri que o Jonathan também tocava teclado, né? Que a carreira musical também te acompanhou por muito tempo, né? Inclusive, essa parte do conservatório aí, eu fui assistir uma formatura tua Exatamente. em Joaçaba. Eu fui contigo, tava o teu pai, a tua mãe. Eu não me lembro se tinha mais alguém, mas eu acho que eram uns 4 só. Né? Isso, fomos nós 4. Isso, é porque aí quando eu me formei no conservatório, a professora dizia assim, nós vamos fazer uma formatura, mas eu não achei que era um negócio grande. Aí eu convidei o pai e a mãe, e o Jonathan, como a gente era amigo, ele também era músico e tocava teclado, vamos junto. Aí a professora até falou assim, foi a formatura mais pequena que eu participo hoje do conservatório, porque só tinha nós 4, né? Eu não lembro que ano foi isso, mas eu acho que foi no ano 2002. Tem uns 20 anos. 2002 eu comecei a faculdade em 2003, então foi 2002. Mas tu participou da minha formatura. Inclusive, quando eu saí da banda Redenção, você me substituiu na banda, tocar os bailes, enfim, né? Na banda do Garoto. Do Garoto. Inclusive, vai um abraço também pro Garoto aí, né? Se estiver acompanhando a gente. Tempo bom aquele que a gente não tinha boletos para pagar, né? Então, até tinha, mas não era a gente que pagava, né? Exato, tinha alguém que escorava. Então, assim, a música me acompanhou todo esse tempo aí. E é uma coisa que a gente gosta demais, tem um sentimento muito grande, até pelo incentivo que o meu pai me deu, né? Porque ele foi músico a vida toda, viola, assim, nossa, ele tinha um repertório, às vezes até era engraçado, porque o pai, ele, na humildade dele, estudo e tudo mais, mas ele tocava e cantava, acredito que mais de 400 músicas de cor, sem precisar de livro, sem nada, ele tinha tudo na cabeça dele, né? E as músicas dele também. Então, assim, era um incentivo muito grande pra gente, a parte musical, né? Meu irmão mais velho também, ele canta, toca violão. E o meu irmão do meio, o Anderley, não toca violão, nem o Anderley foi o único que não seguiu a carreira musical, a carreira musical ali, né? Então, assim, na música, depois eu... no final do conservatório, enfim, eu fiquei como professor de música aqui do município. Sim, acho que uns 10 anos, enfim, teclado, né? Depois, quando eu comecei a faculdade, que a gente até depois entrou no assunto, porque era só teclado, só tocava teclado, estudei, enfim, me formei. Aí eu comecei na faculdade, uma necessidade. O pessoal fala assim, o Adriano é músico, mas você vai levar o quê para a faculdade tocar, né, no ônibus? Mas não tinha como levar um teclado. Eu tenho que aprender gaita, eu vou aprender o acordeon, né? Que a gente chama aqui no sul de gaita, né, a sanfona. E comecei a pegar uma gaita, inclusive o Jacó me emprestou a gaita, né? Uma gaita preta, marca Posa. E dele me emprestou a gaita e eu falei assim, eu vou aprender a tocar gaita. A gaita vai me acompanhar por muito tempo aí. E tive tanto gosto pelo instrumento que fui deixando o teclado de lado. Depois entrei em outras bandas aí, chama Farrapa, acompanhei alguns cantores aí, só com a sanfona, né? Fazia os freelance que os amigos falam, né? Então a música me acompanhou por muitos anos aí, vai me acompanhar pela caminhada da vida aí. Então vamos puxar a gaita, né? Vamos puxar a gaita, vamos reposicionar a câmera aqui e vocês já vão ouvir umas modas aí do Adriano. Vamos lá. Valeu. Então vamos ouvir umas modas, né? E continuar nossa... Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Continuar a nossa prosa aí com o Adriano. Então você estava falando que a gaita veio pela necessidade de se enturmar com a galera lá na faculdade. Tocar né? no ônibus. Tocar no ônibus e a turma lá na faculdade. Ia no acampamento, a gaita e um violão, né? Inclusive nós fizemos na faculdade, foi muito, muito bacana o congresso. Tinha um congresso jurídico em Florianópolis. Aí a turma toda foi pro congresso. E daí o que o Adriano tem que levar? A gaita. Nós saímos aqui de Ponte Serrada e chegamos em Florianópolis tocando gaita.
E lá, os dias que nós ficamos lá, toda noite, depois do congresso, gaita, violão e cantoria. Ah, mas então aí tu já tinha um repertório grande. Não, já tinha. Teve que repetir música. Não, repetimos várias. Repetimos várias. Inclusive, o ano passado, fizemos também uma viagem aí, uma viagem longa aí com uma turma aí. Até mandar um abraço pro Osmar, que foi o Osmar Bresciani, que foi o carro-chefe para organizar o passeio. A gente foi pro Pará, né, numa pescaria, uma turma. Foram pescar, né? Fomos de ônibus. Que pescar que nada, né? Então, a gente fez 6 mil quilômetros entre ida e volta e tocando gaita, violão, cantoria, né? E, assim, um negócio muito saudável, né? Praticamente um tour. Exatamente. Aí, nós paramos, na volta lá do Pará, paramos em uma cidade lá no Mato Grosso chamado Nobres, né? Tem negócio de águas cristalinas lá e tudo mais. E daí, como nós tínhamos que fazer o almoço, pedimos se a gente poderia instalar o chopp que estava no ônibus lá no restaurante lá, era um restaurante aberto, enfim, né? E daí puxamos a gaita e o violão e começamos a cantoria. E tinha um casal lá que começou a gravar, fez a gravação e colocou no Instagram. E eles eram amigos do meu irmão, do Andrelei. E daí Mas por coincidência. Porque eles estavam lá no mesmo local, enfim, eles trabalhavam na mesma empresa que o Andrelei. E daí o Andrelei mandou, que legal aí com o meu irmão. Tipo assim, foi uma coincidência, mas assim, daí a gente eu conversei com eles, enfim, né, fizemos até uma amizade, mas foi porque assim, por causa do instrumento. Gaita, por causa do instrumento, porque eles se interessaram pela música gaúcha, porque eles eram de lá, nós aqui do Sul, e uma coincidência de se encontrar dessa forma, tipo, o instrumento, a música aproxima as pessoas, Sim. né? Tu quebra algumas barreiras aí entre as pessoas, assim, aproxima muito, sabe? A gente cria muita amizade com isso, né? Então, é uma coisa que a gente gosta demais, né? As pessoas se identificam com a música, né? Exato, de uma forma exato. ou outra, você se identifica, né? Independente do gosto musical ali, Isso. se você tá tocando um instrumento ali, a pessoa vai parar. E a música transmite um sentimento, né? Transmite... a nota musical, ela te transmite um sentimento de alegria, de tristeza, enfim, né? Então agora vamos ouvir, né? Num oferecimento dos nossos parceiros agora da temporada 2023 do Fala Mais, a Lojas Quero, Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini e a Solve Resultados Digitais. Então a gente vai ouvir o Adriano tocar um acordeão. Então, vamos lá. Abre a gaita, gaiteiro. Aí, como eu falei, depois da questão da rotina da gente, trabalho, mas a gente não tem toda aquela dedicação que tinha há 20 anos atrás, né, da música, né? Daí eu vou tentar fazer aqui o bailinho de capela dos Serranos. Talvez vocês conheçam a música Solada, enfim. Vamos lá. Cheguei até o fundo do fole. Isso que ele falou que tá desde o ano passado sem tocar, né? Tá saindo fumaça aí nos dedos. Tá. Né? Mas, Adriano, que ano foi que você começou a pegar a gaita? Eu comecei no ano de 2003. 2003? No início da faculdade. No início da faculdade, exatamente. 20 anos já. Início da faculdade, Aí a gaita foi uma coisa assim que... eu já tinha estudado teclado, né? Então eu tinha a parte de... A parte do piano ali já A tava... parte de piano sabia como que encaixar, só que muda totalmente, né? Aí a questão do fole... Sai da horizontal para... Exatamente. Aí eu fiz muito pouco curso de gaita.
Pois é, você foi autodidata na gaita ali? É. Como é que foi Então, assim, eu processo? fiz muito pouco curso de gaita, assim. Eu fiz 2 ou 3 aulas com o professor Neri de Concórdia. E depois eu fiz o que dele me ensinou a parte dos baixos, né? Contrabaixos aqui, para saber como é que fazer as escalas, acordes e ritmos. Uhum. E depois eu vi a necessidade de aprender a fazer o jogo de fole, que eu lembro que tinha o Grupo Tradição, quando o Michel Teló era do Grupo Tradição. Eles tocavam algumas músicas e eu vi aquela necessidade do jogo de fole. Tem que aprender o jogo de fole. Como é que faz o jogo de fole? O que é o jogo de fole? Então, eu tive que fazer mais umas 4 ou 5 aulas para aprender a técnica do jogo de fole. E depois treinar. Aí foi um problema em casa com o tal do treinar, né? Porque quando você toca uma música para a família, todo mundo te aplaude. Agora, quando tu faz um exercício, meia hora, 1 hora, amanhã é o mesmo exercício, depois amanhã é o mesmo exercício, dali uma semana o mesmo exercício, aquilo se torna um negócio maçante. Vai te enfarrando, e né? chato. Então, Não, assim... Pra quem tá ouvindo, né? Pra quem tá Você ouvindo. que tá treinando ali, não, né? Mas quem tá Exatamente. ouvindo irrita, né? E a gaita não tem como pôr no mudo, né? Não tem como pôr no mudo. Que nem o teclado coloca o fone de ouvido resolve. A gaita não. Gaita então, e bateria não dá, né? Então a insistência pra gaita, pra aprender, assim, foi muito grande. Assim, a insistência que eu tive pro instrumento, até conseguir pegar um geral, depois era só o treino, só manter o treino, que eu ia conseguir tocar as músicas que eu queria, né? Mas entre gaita e teclado, a adaptação, assim, é muito diferente o instrumento? Sim, ela é muito diferente. Porque a técnica para você movimentar o fole, fazer todos os movimentos que o fole precisa, a coordenação dos baixos, escalas e ritmos e tudo mais, e a mão direita, que é a parte do teclado, esse encaixe exige muito treino. Não é uma coisa tão difícil, não é difícil, só que exige treino. Sim. Né? O pessoal Tem que diz assim... dedicar, né? Exatamente, o pessoal diz assim, o violão é muito mais fácil que a gaita. Não é. O instrumento fácil é aquele que você gosta e vai se dedicar. Tem O teclado, Bem o Jonathan treinado, sabe muito bem, ele tocou muito tempo baile, né? E tocava teclado. O treino, tu tem que manter um treino diário. Sim. Né? Senão corre alguns erros. Não. Porque uma coisa que não me entra, cara, tanto no teclado, acho que a gaita é até pior, então, pela questão do baixo. Porque o teclado também, você tá com as duas mãos, uma mão fazendo uma coisa, a outra totalmente diferente. E na gaita também, né? Quando você tá solando, fazendo aqui nas teclas, lá também tá. Exato. A diferença, assim, básica, o teclado, tudo é igual aqui. Ele contando as teclas, de cada 12 teclas, você tem uma repetição. Então, no teclado eletrônico, toda a extensão do teclado se repete. Sim. Né? Aqui não. Aqui você tem botões que são todos iguais, só tem localização, e aqui o teclado. Então, aqui é uma parte tranquila. Só que o baixo é uma parte automática. Depois que você aprendeu a localizar ele, você vai no automático mesmo. Né? Você não para pra pensar o que tu tá fazendo. Se você parar pra pensar, Trava. você erra. Trava. Sim. Né? Só que o que eu gostei mais da sanfona? Que é um instrumento muito completo. Questão de melodia, harmonia e ritmo. Então, ele é um instrumento muito completo. Né? Então, é isso que me agrada no instrumento, é que tu pode fazer tudo. A música tá aqui dentro, tu tem que fazer ela... Sim. Né? 2003 você falou, né? 2003, né? Isso. Começou a treinar. E depois que você começou em 2003, quando que foi a primeira vez que você levou a gaita pro ônibus para tocar com os colegas? 2, 3 meses. 2, 3 meses eu já tinha gaita lá. Tocava 2 músicas. Né? Eu lembro que a primeira... Pra ir até Xanxerê e voltar, dava, né? Algumas vezes a gente foi de carro, enfim, levou lá na turma, o Adriano é gaiteiro, eu vi uma foto dele com uma gaita, tem que trazer a gaita, eu sabia 2 músicas. E eu tava aprendendo a tocar o Casamento da Doralice, Tu lembra né? a primeira música que você aprendeu na gaita? Essa aqui, ó. Como eu tocava lá na época, sim. né?
Então, essa foi a primeira música que eu consegui ter coordenação para passar para o instrumento. Inclusive, uma das primeiras músicas que eu ensinava os alunos, né? De gaita. Isso porque é uma música simples que tu consegue ter essa coordenação do ritmo, movimentação de fole, ritmo... ela tem um joguinho de fole no meio. Esse negócio do fole ali é bem legal, né? Então, essa coordenação, depois quando tu começa a tocar baile, enfim, parece que vai ficando mais automático, vai ficando mais fácil, na verdade. Sim. Porque você vai treinando e aquilo se torna um padrão. Né? Você falou do treino ali, que você treina... Só antes, você tocou a música como você aprendeu lá na primeira vez. Hoje continua igual? Na verdade, tu vai... Não que vai aprimorando, mas ela vai se tornando... Ela vai ficando mais suave, completa, né? Eu lembro que faz tempo que eu não toco essa música aqui, mas ela mudou de nota, que é agora na original, né? E por aí, né? Uma coisa que eu vejo hoje uma dificuldade grande pela falta de treino é manter a cadência do ritmo. Geralmente, assim, eu que não treino direto, enfim... O compasso, às vezes tu acelera, às vezes tu diminui, enfim, tu não mantém aquilo. Quando tu tá tocando com uma banda, enfim, vai ter a equipe que vai ter que coordenar o ritmo. Sim. Então, tu não escapa do ritmo nunca. Agora, tocando sozinho é um pouco mais difícil. O treino tem que tá em dia. Sim, né? Tem que ter um metrônomo na cabeça. Exatamente. Ali, né? Para não se perder. Qual que era a pergunta, lembra? Você falou, Adriano, que você treinava muito no começo, né? Hoje nem tanto, porque a vida muda, né? Os compromissos, eles vêm e a música vai ficando um pouco de lado. Mas quanto tempo você treinava por dia, lá no começo, quando você iniciou lá em 2013? Na verdade, assim, na gaita eu já treinei menos do que no teclado. Quando eu entrei tocar na banda West Country, que deu tocar só teclado, e o repertório da banda a exigência era muito grande, os ensaios, as músicas, a gente tinha um repertório para tirar lá 20 músicas em 15 dias e já tinha que ensaiar com tudo pronto e tudo mais. Eu treinava todo dia da 1h30 até as 5, toda tarde. Então eu estudava de manhã aqui no Dom Vital, ia para casa, almoçava, ia para o quarto e treinava da 1h30 até as 5. Era um turno inteiro. Mas aquilo para mim era prazeroso de ficar tirando uma música nova, chegar lá com a música pronta, tá aqui, a minha parte tá aqui, sabe? Então, isso é um prazer a gente fazer isso, né? E esse tirar a música, de que forma tu fazia, cara? Então, que quando a gente fala de música para música, vamos tirar aquela música. Então, assim, na época, para ver como que hoje é fácil a pessoa tirar ser música. Tirar a música, para quem não é da área, né? Aprender a tocar a música. Né? Aprender a tocar a música. Eu ouvi uma música ali no CD ou enfim, no computador, e eu tenho que tirar aquele som e reproduzir no meu instrumento. Ou a gente fala, ou tirar a música nesse sentido. Mas era de ouvido. Era de ouvido, assim. Você acha tom, na época eu sabia ler partitura, por causa do conservatório e tudo mais, mas assim, a gente não tinha acesso às músicas que a gente gostaria de tocar pela partitura. Internet, né? Não tinha nem internet na época, né? Eu acho que os mais novos aí não vão nem... não viveram essa época de não ter internet. Não tinha que colocar no YouTube lá e colocar a reprodução lenta lá para facilitar, né? Não existia uma coisa engraçada, eu lembro quando nós da banda West Country fomos tocar o carnaval em São Miguel do Oeste. Isso eu não vou lembrar o ano, 2004, 2005. A música vinha para nós em fita cassete. Então, assim, tu tinha o teu toca-fita e a fita com a música lá. Eu lembro que eu tava tirando uma música da Ivete Sangalo, não vou lembrar que música que era. E a fita enrolou. Para quem tem fita em casa, sabe o que é isso. E a fita enrolou, desenrolei a fita, voltei, tal, uma dela ficou uma parte da música, não tinha como ouvir, tava ruim, né? Então, assim, a gente tinha essa dificuldade na época. Mas era tudo de ouvido. Tu escutava quantas vezes fosse preciso. Depois veio o CD, também facilitou muito. Tu escutava quantas vezes fosse preciso para tu conseguir reproduzir o que a música trazia lá
no teu instrumento. Uhum. Então, assim, a parte de você montar uma música para o instrumento era bem difícil. Hoje não, hoje você vai no YouTube aí, tem a videoaula de qualquer música que você quiser. Hoje facilitou muito a parte musical, né? Uhum. E assim, pro pessoal que não é da área, não é da música, né? Não tem conhecimento de música, mas gosta da música, vai em show, vai assistir banda normal, assim, vai em baile, né? Aquilo lá que você vê em cima do palco, você não sabe o trabalho que dá nos bastidores, né? Para aquilo lá ficar pronto, né? Exato. E individualmente, porque cada músico tira a sua música de forma individual, depois ensaia com a banda, né? Para afinar todo mundo ali junto, né? E daí, só a partir daí se apresenta, né? Exatamente. A parte individual de músicos é 4 a 5 horas em casa todo dia. E daí a parte no grupo, de tu ensaiar 4, 5 vezes com o grupo para tu conseguir ir lá e reproduzir e errar. E errar lá na apresentação. Isso daí, exatamente. A média é assim. É o que você faz em casa no instrumento, quando tu vai se apresentar, é tu tocar 70% a 80% do que tu treinou em casa. Então, a possibilidade de tu errar nesses 20% é muito grande. Né? Tu falou tocou por enquanto 2 músicas gaúchas, né? Mas falou ali na questão da música da Ivete Sangalo. Que tipo de música tu tem no teu repertório que foge do tradicionalismo, que, né, da sanfona, da gaita, né, aqui da nossa região, mas que fica legal trazer nesse instrumento? Por exemplo, uma música que originalmente ela não existe esse instrumento nela, mas você reproduz. Sim. Assim, ó, o repertório, ao longo desses 20 anos, as várias bandas que a gente tocou, enfim, foram muitas músicas, né? A gente tem mais afinidade nas músicas gaúchas, realmente, né? Mas às vezes a gente pega música sertaneja, alguns rock, algumas músicas aí que tu coloca pro instrumento. Uma música que eu tocava na época do conservatório, tocava no teclado, enfim, e em determinados grupos de amigos a gente se reúne para tocar. Uma música que eles sempre me pediam para tocar na sanfona era o Tico Tico no Fubá. O hino nacional, o brasileirinho, alguns chorinhos, algumas músicas um pouco diferentes do normal. Mas o Tico Tico no Fubá era uma música que sempre me pediam. Algumas rocks internacionais, como que a gente fazia lá na banda, enfim, pediam para tocar. Talvez eu nem não vou lembrar para fazer hoje aqui. Mas assim, o repertório que você imaginar de músicas toca na gaita, né? Mas a mais pedida de hoje é o Fundo da Grota. Que volta pro gaúcho. Que volta pro gaúcho, né? Deixa eu ver se eu lembro aquela do Guns. Tinha essa aqui, tinha aquela do tem vários. Do Engenheiros também. Aqui. Opa. Ó, viu a falta de treino de ficar procurando, né? Aquela do Engenheiro. Eu acho que é Engenheiros do Havaí. Minha de nossa. Pois é. Eu vi você apertando os botãozinhos aí. Vamos fazer um intensivão de curso de gaita. O que muda? Então, depois explicar um pouco a sanfona aqui. Então, a sanfona é composta aqui pelo teclado, a caixa, fole, os baixos e os registros. O registro da gaita é o som que ela vai reproduzir.
a gente chama de timbre, né? Sim. Então, assim, no teclado a gente coloca um timbre de piano, um timbre de guitarra, um timbre de órgão, um timbre de saxofone. E a gaita tem os timbres da gaita, né? Então, assim, ó... oboé, órgão. Para cada timbre, o bassom. Para cada timbre a gente tem algumas músicas que se referem a esses timbres, né? Piccolo, bandoneon e clarinete. Legal. Então são os timbres da sanfona. Para cada música a gente usa um timbre que mais se assemelha com a música, que mais fica parecida, que mais se encaixa na música, né? É isso daí. Essa gaita são quantos baixos? 120. 120. E qual que é a diferença, por exemplo, a gente escuta falar muito, né? Gaita de tantos baixos, 80 baixos. Qual que é o mínimo, o máximo e o que isso difere? Sim. Na verdade, assim, os baixos da gaita são os recursos que a gaita tem, né? O recurso para você tocar uma música. Tem gaita de 8 baixos, tem de 24, 36, 48, 60, 80, 96, 120 e conhecia uma de 180 baixos, né? Então, assim, a 120 é a gaita mais completa que a gente tem aqui na região, assim, que é o mais normal, é a 120 baixos. É mais versátil. Exato. A gaita 80 baixos, já tive também em casa, ela tem alguns recursos a menos. Ela perde 2 teclas aqui. Certo. Ela muda o piano também. Isso. Ela perde 3 teclas em cima e 2 embaixo. Então, algumas músicas você não consegue executar porque falta as notas aqui. 3 notas em cima e 2 embaixo. E aqui no baixo, do dó sustenido para cima, sai todos, né? E algumas lá embaixo. Lá embaixo até quase nem usaria. Mas aqui em cima, as notas que a 80 ela perde por diminuir a quantidade de baixos, ela é fundamental para algumas músicas, né? Então, só como eu falei, o acordeon, cada carreira dessas aqui, ele corresponde na diagonal aqui, ó. Ele corresponde a uma nota. Então, você tem todas as informações daquela nota nessa carreira, o acorde maior, menor, sétima e diminuta. Tudo aqui nessa carreira. Então, assim, você consegue ir realocando algumas notas para suprir a falta dos baixos. Aí, se você pegar uma gaita com menor recurso, seria 80 baixos, 60 baixos, né? Vai fazendo as combinações diferentes. Exatamente. A diferença maior, então, se daria até no próprio teclado dela. No próprio teclado, exatamente. Porque aqui, essas 3 teclas aqui das graves e as 2 das agudas, ela faz uma diferença muito grande. Né? Muito grande, né? Se apresenta aí pra nós mais um pouco. Vou lembrar uma música que o pessoal me pede muito. Fazer um trechinho dela. Aquela do Renato Borghetti. Até você tocou uma do Engenheiros aí, fez um solinho, né? Da música do Engenheiros. Tem um CD do Engenheiros que o Renato Borghetti faz, inclusive uma participação, né? Só que o Borghetti toca gaita ponto, né? Gaita de botão, exatamente. Gaita de botão, né? Igual o Michel Teló. Na verdade, assim, o Michel Teló, ele tocava na essência do tradição e quando ele tocava baile, que ele era aqui do Rio Grande do Sul, ele tocava a gaita de botão. Agora ele está tocando a gaita cromática, né? A diferença das gaitas de botão para essas aqui, vou dar um exemplo bem para o pessoal entender. Quando você puxa uma nota abrindo ou fechando o fole, é a mesma nota. A gaita de botão, não. Tu puxa, é uma nota, tu fecha outra. Tipo gaita de boca, você assopra uma coisa e puxa outra. Exatamente. Até um tempo atrás, peguei uma gaita de botão para aprender, aprendi umas 2, 3 músicas, mas eu não me senti confortável. Mas é um excelente instrumento. É lindo de ver as músicas, enfim, a forma como você toca. Então, assim, o pessoal conhece muito essa gaita que a gente chama gaita pianada, né? Que é o piano, o teclado aqui. E também tem a gaita de botão, que é a gaita do Michel Teló, a gaita do Renato Borghetti, enfim. Uma música muito famosa, agora falando de Renato Borghetti. Mas os botões só, te interromper antes. Os botões são a mesma dinâmica das teclas? Do baixo ali? Os botões Algumas gaitas sim, e outras não. Algumas gaitas de botão,
principalmente as de 8 e 12 baixos. Muda aqui, ela é voz trocada, que chama, a gaita botoneira voz trocada, e ela é voz trocada nos baixos também, o baixo também. Puxa é uma nota, fecha é outra, abre o fole uma nota, fecha é outra nota. E as gaitas maiores, lá de 24, 48 baixos de botão, aí o baixo é igual a da pianata. Né? Que cada botão é uma nota mesmo. Sim. Né? Tu ia puxar uma música do Borghetti? Isso. Só lembrando uma música que o pessoal me pede sim. muito, assim, fazer só um trechinho dela aqui. Essa é pra lustrar a fivela da cinta, né? Aí, ao longo dos anos, aí com a questão de bailes, enfim, toquei algumas bandas gaúchas também. Eu lembro do Chama Farrapa, de Xanxerê. Inclusive, tocamos com o Chama Farrapa, eu fui pro Chama Farrapa por causa do teclado. Eles me convidaram para tocar um carnaval de Vicente Dutra. Estavam sem tecladista e eu encarei o desafio de tocar o carnaval. Então, fui pros teclados. Depois tocamos o carnaval, eles me convidaram para continuar com a sanfona, junto com o Rafa, que era gaiteiro na época. A gente fazia 2 gaitas, enfim. Então, a gente tocou bastante baile aí, junto aí. Nossa. Os carnavais que tu disse que tocou, 5 em Ponte Serrada, né? Não em Ponte Serrada, não em Ponte Serrada, mas 5 anos Isso. Foram com teclado. Isso, com o teclado. Todos com o teclado. Mas Exatamente. sai alguma música de carnaval aí na gaita? A gente puxou o assunto antes, né? Sim. Como é que seria o carnaval do Aimoré na gaita? Né? Aqui, seria mais ou menos assim, ó. Só pra lembrar do carnaval, né? Então, assim, na época era que eu fazia teclado, então as músicas daí eu tocava todas, axé, o samba, as marchinhas de carnaval, todas. E daí o teclado tem outros recursos, né? Também. É mais pra essa função é o teclado, né? Então, a gente só brinca na gaita. Mas... E hoje em dia você consegue ensaiar quanto tempo a gaita? Quantas horas por dia? Ou nem por todo mês? dia? Quantas horas por mês? Uma vez a cada 90 dias. Na verdade, hoje o ensaio, ele acontece quando a gente vai para uma janta, leva a gaita para tocar umas músicas, né? O ensaio é na apresentação, né? Exatamente, o ensaio é na apresentação. Não tem mais tempo para ficar 1, 2 horas por noite, enfim, por dia para treinar. E o exercício é fundamental para a questão dos dedos, questão de posição, questão de tudo. A gaita, depois que você ficar um tempo sem tocar, e daí tu faz o que eu estou fazendo hoje aqui, a gaita fica pesada. Porque ela, apesar dela ela ter o peso dela, que nessa gaita que tem 8,5 kg, mas assim, a forma de você tocar, quanto mais você praticar, mais leve ela vai ficar. Mais fácil ela vai abrir e fechar, muito mais fácil. Você não precisa pensar como que faz a música, puxa para lá, abre, fecha o fole, faz o chacoalhado, o jogo de fole. Então, assim, ela fica mais fácil quanto mais treinar, como qualquer outro instrumento. Né? Mas hoje o exercício é uma vez a cada 15, 20 dias que eu vou pegar ela para treinar um pouco, para tentar manter o pouco ainda que resta de música aqui. E um exercício além de instrumental, de músico, físico, né, cara? Porque 8,5 kg. Exatamente. Assim, ó, quando você toca lá meia hora de gaita, até é tranquilo.
Agora, quando você vai tocar um baile 4 horas e meia, pé. E você- já toquei. Em Já pé, toca né? Em pé, Sim, né? em pé. Não tá sentado Em pé ali, e né? dançando ainda, né? Sim. E dançando, assim. A gaita realmente, ela te puxa para baixo. Uhum. Né? Ela é bem pesada. Tem que estar com o preparo bem aí para conseguir suportar aí o baile, né? Uhum. O pessoal que já toca há tempo aí, mandar um abraço aí pros gaiteiros aí de Ponte Serrada aí, Chico Doce, o Nene Davi, o Bota Véia, que é muito amigo, Sim. o Bótoli, né? A gente sempre se encontra aí. Ele sabe que a gaita realmente é um instrumento bom, é muito bom de tocar, só que ela é um instrumento pesado, ela te judia um pouco da... Cansa, né? Cansa. E aí? Cansa, mas é divertido. Né? É, quem acha que a bateria cansa, né? O cara não para ali na bateria. Pega uma gaita É, pra ver, né? Exatamente. Segura uma gaita no peito aí. Vamos fazer uma saideira e depois deixar um gostinho de Quero Mais. Quem quiser ver o Adriano tocar, vai ser lá no Carnaval do No Aimoré, carnaval, né? né? Mas não gaita, né? Uma música que nós abria com uma banda aí que a gente tocava gaúcha, e a gente abria a primeira música do baile, né? Era Tio Laerte no bailão para encerrar, né? Cara, esses acordes graves da gaita tem uma potência, né? Sim. Ele arrepia de você. Tem aqui, eu sempre uso o órgão também, aqui ele tem um estilo diferente das músicas, né? Tava lembrando com esse time que tu pediu antes dos timbres, aquela música dos Bertucci, a O de Casa. Aí, pra encerrar o... E o vocal, Adriano? Nunca tentou se arriscar? Não. Tu sabe E que... não vai ser hoje, Não né? vai ser hoje. Só agora lembrando, falando do vocal. O meu pai, querido pai, né? Ele tocava e cantava. Então, na época, ele tocava gaita e cantava. Depois passou por violão e viola, tocava e cantava. Aí eu só toco o teclado e gaita, né? Tento, e não canto. E o meu irmão mais velho, daí ele toca um pouco de violão e canta. Ele canta mais do que toca. Exatamente. Então dividiu. Eu toco a sanfona e ele canta, né? Tu canta com a sanfona, deixa que ela cante, né? Exatamente. Às vezes ela fala por mim. Maravilha, né? É isso, né? A gente agradece, baita então. papo e baita... Apresentação. Baita apresentação, baita aperitivo musical aí, né? Nós tivemos aí com o Adriano também, contando a sua história na trajetória da música, na trajetória profissional também, né? Falando um pouquinho da vida pessoal aí. Adriano, muito obrigado pela presença, né? E até uma próxima oportunidade, né? Vamos chamar o Adriano mais à frente, a gente chamaria ele de novo aí. Com certeza, seja aqui no Fala Mais, seja em alguma oportunidade no S+, também, né? Para falar sobre música, falar sobre as atividades profissionais, as atividades comunitárias, né? Através das entidades e tal. Começamos com o pé direito, né? A temporada 2023 do Fala Mais. A gente agradece aí, Adriano, a tua Eu que agradeço o participação. convite aí, fico lisonjeado pelo convite aí, pelo papo aí. Tão bom reencontrar os amigos aí de infância e para essa finalidade, né? Então, assim, só tenho a agradecer ao ST+, pela parceria, né? Pela parceria do Clube Aimoré, e a amizade aí que a gente tem de longa data aí, né? Na próxima, daí eu vou ter umas músicas mais ensaiadas. Combinado. Está preparado. Um abraço a todos aí, gente. Tu vai vir cantar na próxima, Isso. né? Vamos lançar um desafio aqui, né? Adriano, muito obrigado pela presença, né? Obrigado a todos aí que acompanharam, né? Que estiveram conosco aí. É isso no aí. primeiro Fala Mais de 2023. Da nossa segunda temporada. Pessoal, obrigado. Obrigado que acompanhou até aqui.
curta o vídeo, se inscreva no canal do Fala Mais no YouTube. E a gente agradece também a participação então, do Adriano, a presença de vocês que prestigiaram esse nosso bate-papo musical. E a gente agradece também os parceiros, né? As marcas parceiras que estão com a gente nessa temporada. Então, a Lojas Quero Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marine e também a Solve Resultados Digitais. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima semana.